Olá, pessoal. Eu me chamo Chayane, mas podem me chamar de Chay. Eu sou graduanda do curso de licenciatura em Química aqui na UFSC Blumenau. Eu sou bolsista no programa do PIBID, que é o Programa de Iniciação à Docência. E durante esse ano, eu e alguns colegas vamos atuar na disciplina de Química aí da Escola João Lima, que é ministrada pela professora Valerie. Até mais! Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem. Aqui é a Chayane, eu me apresentei no início do vídeo. E eu vou apresentar um pouco sobre o conceito de temperatura e pressão. Inicialmente vou abordar um pouco sobre temperatura e depois eu vou falar um pouco sobre pressão em outro vídeo. E como que a gente pode definir o conceito de temperatura? Bom, a definição da temperatura ela está relacionada com a grandeza escalar, que vai medir o grau de agitação das moléculas. Ou seja, quanto maior a agitação dessas moléculas, maior vai ser a temperatura. Ou quanto menor a agitação dessas moléculas, menor vai ser a temperatura. Se a gente pegar um determinado objeto que esteja em uma temperatura de 80 graus, por exemplo, é uma temperatura alta, certo? Então, significa que o grau de agitação dessas moléculas ali é alto, elas estão em um grau de agitação elevado. Se a gente pegar um outro objeto que esteja em uma temperatura ali de 8 graus, 5 graus, é uma temperatura baixa. Então, significa que ali o grau de agitação é menor, essas moléculas não estão tão agitadas. E uma forma de medir essa temperatura é utilizando termômetros. As unidades que estão relacionadas com a temperatura e que são utilizadas no termômetros são geralmente as mais utilizadas são o grau Celsius, o grau Fahrenheit e o grau Kelvin. Então, o conceito de temperatura é isso, está relacionado diretamente com a agitação das moléculas, com o grau de agitação dessas moléculas, de átomos, enfim. E aqui a gente tem um exemplo disso, né, desse grau de agitação. A gente tem três sistemas, sólido, líquido e gasoso. No primeiro aqui, no sólido, a gente tem essas moléculas que estão sendo representadas por essas bolinhas azuis e que elas estão mais paradinhas, elas não estão em um grau de agitação tão grande. Então, significa que aqui a temperatura é menor. Né? Então, no estado sólido, como exemplo, uma pedra de gelo, que a temperatura é baixa, a gente tem um grau de agitação dessas moléculas menor. Quando a gente vai para o líquido, o grau de agitação dessas moléculas já é maior. Então, aqui significa que a temperatura é maior. Então, no estado líquido, a temperatura é maior em relação ao estado sólido. Aqui um copo d'água, por exemplo, né? E aí, no estado gasoso, essas moléculas estão bem agitadas, né? Tá uma para lá, uma para cá, estão bem movimentadas. Então, aqui, a temperatura é maior, a agitação é maior, a temperatura é maior. Outro conceito que está relacionado com a temperatura, mas que não é a mesma coisa que a temperatura, é o calor. O calor ele pode ser definido como a energia térmica em trânsito de um corpo para outro devido a uma diferença de temperatura. O que isso significa? Se a gente tiver um objeto que tem uma maior temperatura, maior grau de agitação, ele vai transferir essa energia para outro objeto, que tem um menor grau de agitação, que tem uma menor temperatura. Então, o calor é isso. O calor é essa transferência térmica, essa transferência de energia térmica. Vamos pegar como exemplo uma água quente colocada em um objeto, em um copo, né? Em um outro recipiente. Se você colocar água quente nesse copo, esse copo ele vai aumentar a temperatura. Por quê? Porque a água ela está em um grau de temperatura maior, ele está com um grau de agitação de moléculas maior. Quando você passa para o copo, quando você coloca a água nesse copo, esse copo vai aumentar a temperatura. Então, vai ocorrer essa transferência de calor de um corpo com maior temperatura, que é a água, para um corpo com menor temperatura, que é o copo, ou outro recipiente que você utilizar. Então, sempre vai ser nesse sentido, de um corpo com maior energia, com um corpo com maior temperatura, por um corpo com menor temperatura. Então, calor e temperatura estão relacionados, mas eles são conceitos diferentes. Temperatura tem a ver com a agitação molecular, com a agitação dos átomos, e o calor tem relação com a transferência de energia de um corpo para outro, com essa diferença de temperatura, certo? Aqui eu vou abordar um pouco sobre a relação de temperatura e solução. Só para lembrar o que é uma solução, né? O que ela é constituída. Bom,
A solução, ela tem soluto, que é uma substância que vai se dissolver no solvente. Geralmente, ela está em menor quantidade. Tem o solvente, que vai ser um meio que um ou mais solutos vão se dissolver, e ele tem uma tendência de estar em maior quantidade. E aí, quando a gente junta os dois, né, o soluto mais o solvente, a gente vai ter uma solução. Por exemplo, aqui, a gente tem um soluto, um solvente, que vai resultar em uma solução. Esse soluto aqui, ele pode ser o açúcar, né, o açúcar de cozinha ali que você usa para adoçar as coisas. E o solvente pode ser a água. Você vai colocar o soluto, esse açúcar, né, soluto dentro da água, e ele vai dissolver, e ele vai ter uma solução. Os solutos e os solventes, eles podem ser tanto líquidos, sólidos ou gasosos. Então, ele pode ser líquido com líquido, sólido com sólido, gasoso com líquido, enfim. Um exemplo de líquido com líquido seria a gasolina e o álcool, né? A gasolina, no caso, seria o meu solvente e o álcool seria o soluto. A gente também tem a solubilidade. A solubilidade vai ser a quantidade máxima de uma substância capaz de ser dissolvida em uma quantidade fixa de solvente em determinadas condições de temperatura e pressão. O que isso significa? Vai ser a quantidade de que uma substância ela vai ser dissolvida em um solvente, e esse solvente ele não vai mudar a proporção, né? Ela vai ser uma quantidade fixa de solvente. Um exemplo disso seria na preparação de achocolatado, né? Do Nescau, do Toddy, enfim. Se você pegar um copo de leite e for dissolver esse achocolatado e não mudar a quantidade de leite, você vai ali colocar 2 colheres ali de Nescau, de achocolatado, e vai dissolver. Você vai ter uma solução ali, né? Vai solubilizar aquele achocolatado. Se você colocar achocolatado a mais, o leite não vai conseguir solubilizar, ele vai chegar no máximo, a quantidade máxima dele de solubilizar aquele soluto, né, que é o achocolatado. Ele vai formar um corpo de fundo, né, aquele chocolatado vai ficar no fundo do copo, porque o leite não vai conseguir dissolver mais. Então, a capacidade máxima, ele atingiu a capacidade máxima de dissolver aquele soluto, né. Então, a solubilidade está relacionada a isso. E qual que é a relação de temperatura com solubilidade? Bom, aí vai depender de que estado está o seu soluto. Se o soluto for um líquido ou um sólido, a mudança de temperatura ela vai influenciar de diferentes formas a solubilidade, e vai depender das propriedades desse soluto. Aqui a gente tem um diagrama que é de solubilidade por temperatura, então está em função da temperatura aqui. E aí a gente tem vários sais, são todos sais isso daqui. O nitrato de sódio, a gente tem que, conforme a gente aumenta a temperatura, maior vai ser a solubilidade. Já no sulfato de sódio, a gente tem até 40 graus e aumenta a solubilidade. A partir daqui, ele cai. E tem o cloreto de sódio, que ele não varia. Com o aumento da temperatura, a solubilidade ele continua a mesma, não tem essa variação. O cloreto de sódio é o sal de cozinha, né? Então, é isso. A solubilidade de um soluto em relação à temperatura vai depender das propriedades daquele soluto, mas isso quando a gente falar de líquido e sólido. Quando o soluto for um gás, sempre vai ter uma maior quantidade dissolvida quando a temperatura for menor. Então, quando o solvente tiver a temperatura menor, esse gás vai estar mais dissolvido. Se a temperatura for maior, esse gás ele não vai ser tão bem dissolvido. Então, quando a gente falar de gás, quando o soluto for um gás, essa quantidade dissolvida vai ter uma maior quantidade quando a temperatura de solvente for menor. Em líquido e em sólido, vai ter diferentes formas, a temperatura vai influenciar diferentes formas. Em gás, não. Quando a temperatura for menor, a gente vai ter uma maior dissolução desse gás no solvente. Então, a solubilidade do gás vai estar relacionada tanto com a pressão, que eu vou abordar no próximo vídeo, quanto a temperatura. Então, ela está relacionada com esses dois conceitos. Então, pessoal, essa seria a minha apresentação. Espero que tenha dado para entender os conceitos de temperatura, os conceitos de calor, a relação deles com soluções. No próximo vídeo eu vou abordar sobre o conceito de pressão, então eu vou abordar mais sobre gases. Mas seria isso, então. Até a próxima!